Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias significantes que vão engajar não só os seus negócios, mas também trazer uma nova visão de como as pessoas que aqui são entrevistadas chegaram até lá. E a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial e eu tô para te dizer que vai ser um dos melhores episódios e um dos mais difíceis para mim conduzir aqui. Essa pessoa, ela não só me inspira todos os dias, como ela é o meu pilar e ela cuida das nossas filhas e é uma gigantesca empreendedora aqui na nossa empresa. Seja muito bem-vinda, meu amor. Seja muito bem-vinda aqui no podcast. Obrigada. Se apresenta aí para o pessoal que está nos assistindo. Olá, pessoal. Eu sou a Letícia, esposa do Henrique Gazi, mamãe da Eloá e da Larissa, empresária, cofundadora do Grupo K. E aqui estou convidá-la pelo meu digníssimo esposo, o Henrique. É um prazer fazer parte também, tanto pro lado de fora quanto aqui pro lado de dentro, né? Vai ser a primeira vez que eu vou entrevistar a Letícia. Vai ser a primeira vez numa coisa profissional, hein? E aí, como que tá o coraçãozinho? Eu tô ansiosa, hein? Vamos ver o que vai rolar aqui hoje. E aí, como que é para você trabalhar junto com seu esposo? Já vou começar com essa já. Nossa, Qual que é a pedrada. sensação de trabalhar com seu esposo dentro de uma empresa? Como que foi isso no início? Como que isso se desenrolou e como que é hoje na sua visão? Olha, não é fácil, né? Vamos começar assim. É desafiador, na verdade, acho que é a palavra mais adequada. Mas eu acredito que, em resumo, a gente se saiu muito bem. Mas, obviamente, no início a gente teve grandes desafios, né? É difícil a gente separar, né, o pessoal do profissional. Acredito que é o grande X da questão quando tem ali um envolvimento entre família ou principalmente marido e mulher no mesmo negócio. Então, acredito que no início a gente teve aí umas dificuldades nesse sentido, mas nós tiramos de letra, nós conseguimos nos desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E eu acredito que isso detém muito conhecimento que a gente teve durante todo esse período e, enfim, separamos também as nossas atividades dentro da empresa. E acredito que hoje em dia, como a gente tem os objetivos bem alinhados, a gente rema para o mesmo lado, né? A gente não puxa a corda cada um para um lado dentro da empresa. Então, acredito que a gente se saiu muito bem. Agora, se for para falar desde o início, aí rolou água na Mas a gente ponte. vai começar de lá, arrastar tudo aquilo lá de volta para a gente poder explicar para as pessoas que, por mais desafiador que foi, porque foi muito difícil, mas que a gente conseguiu equilibrar essas energias, a gente conseguiu equilibrar as expectativas. E eu quero entender hoje, genuinamente, da sua parte, como que foi. Você também está livre para me perguntar, então vai ser um bate-bola. Você também pode me entrevistar hoje, tá permitido. Eu só vou te entrevistar, mas você também pode me entrevistar. Mas minha primeira pergunta, por que você topou vir trabalhar comigo? Como que isso foi na sua cabeça na época? Como que isso se desenvolveu a continuar? Teve algum momento que você pensou em desistir? Sinceridade total hoje. Antes de nós nos conhecermos, eu tinha uma mentalidade bem fixa, assim, com relação à carreira profissional. Eu nunca tive um espírito empreendedor, assim, nunca foi a minha vibe. Até acredito que por cultura familiar, né? Na minha família não tem, assim, empreendedores. Nunca tive um ponto de inspiro, assim. Meus pais nunca foram, sempre foram grandes profissionais dentro de outras empresas, mas nunca empreenderam. Então, eu nunca tive essa chama que ardia no meu coração de empreender. Então, a minha expectativa com relação à carreira era bancária. Até então, quando nós nos conhecemos, eu ainda estava no banco, eu trabalhava no banco. Então, eu tinha, assim, essa perspectiva de crescer dentro do banco, de fazer carreira dentro do banco, e isso que era o meu objetivo na época. Aconteceram alguns problemas, eu tive problemas dentro do banco. Na verdade, uma superior minha, ela quis passar o meu cargo ali para uma pessoa próxima dela, então ela acabou
ajustando a forma com que eu saísse ali daquele lugar, né? Na época foi bem frustrante para mim, porque eu me dedicava muito e eu queria mesmo seguir carreira ali dentro do banco. Eu trabalhava em Caraíma, então eu ia e voltava todos os dias de lá, né? Só para seguir carreira bancária. Daí, enfim, futuramente talvez conseguir uma transferência aqui para a cidade, mas eu me dedicava muito e para mim foi um banho de água fria quando isso aconteceu. E bem na época você também estava precisando de uma pessoa ali de confiança dentro da empresa, né? E aí veio o convite. Nós, até início de relacionamento, né? Nós tínhamos, acho que 1 ano e pouquinho, 2 anos de relacionamento. Foi bem no início. Foi bem no início do nosso relacionamento. Você me convidou para entrar. Eu já estava cursando administração na época, tinha essa carreira dentro do banco, então algumas coisas nesse quesito eu entendia, por mais que o banco não nos ensina a ser administradores, né? Não tem correlação, mas na verdade a vida de um empresário não passa nem perto ali do que é a vida de um bancário, né? No sentido de desafios, né? Porque dentro do banco você tem ali os processos a seguir, a forma de atendimento a fazer, um sistema que você opera, as atividades que você opera. Então, vamos dizer que é tudo formatado, né? Dentro da vida empreendedora, não é assim. Cada dia é um lance diferente, cada dia é um desafio diferente. Então, é completamente diferente os ambientes de trabalho. E aí, você me convidou para ir lá, né? Eu, assim, fiquei muito feliz, lisonjeada, né? Falei, poxa, bacana, vou trabalhar com meu namorado, né? Para mim, assim, no primeiro impacto foi bem legal, entusiasta. Adorei, amei o convite, achei sensacional. E eu lembro que até na época... R$0, tá, pessoal? Tem esse... R$0, tá? O convite foi assim, vem trabalhar comigo pra ganhar nada. Amor, né, gente? Fala sério. Mas eu sempre enxerguei no Henrique uma segurança, assim, uma pessoa que sempre me inspirou desde o começo, desde o início do nosso relacionamento. Minha maior admiração por ele era essa garra que ele tinha de correr atrás, de buscar, essa segurança que ele me passava. Então, desde lá do início, eu já via que ele seria uma pessoa maravilhosa na minha vida, um pai excelente. Desde o início a gente sempre falava sobre filhos também, então ele é de uma família grande, eu filha única, então a gente sempre conversou muito sobre isso também. Mas assim, eu fiquei bem entusiasmada com o convite, por mais que eu não ia receber nada em troca, mas eu não pensava ali no aqui e agora, né, no salário em si, eu pensava já no caminho, no decorrer, na carreira, no futuro, no crescimento. Então, eu acredito que isso brotou no meu coração desde o início, desde o convite. E, loucura ou não, propósito ou não, eu acredito que Deus também tem um plano maior, né? Não foi à toa que brotou isso no meu coração desde o início. Início de relacionamento, várias incertezas, 2 jovens começando empreender, né? Você novo também no processo de empreendedorismo, porque você sempre teve os seus rolinhos ali de compra e venda, mas você também era concursado, né? Era a primeira empresa, primeiro negócio. Era o primeiro negócio. Primeiro e único, né? Exatamente. Mas assim, novos de tudo, inexperientes de tudo. Então, assim, foi realmente uma aposta, né? Mas não era só o vamos pagar para ver, era algo que ardia mais dentro do meu coração, assim, que sei lá, de alguma forma eu tinha certeza que daria certo. Ou aquilo que a gente sempre conversou, a gente vai fazer dar certo de uma forma ou outra. E eu lembro que na época eu comentei com a minha mãe, né? Ah, mãe, o Henrique me convidou para ir trabalhar junto com ele, né? Deu aquela questão lá no banco e talvez seja interessante eu tentar de uma outra forma ali, né? Essa parte da minha carreira, vou estar dentro de uma empresa, não vou estar dentro do banco. Fiquei um pouco, assim, saturada de banco, vamos dizer assim, que eu já vinha de um tempo já que eu estava trabalhando dentro de banco. Inclusive, te conheci quando você trabalhava na Caixa. Exatamente, né? E depois aí... O gerente do banco que ajeitou a Letícia. Daí... Essa história é engraçada. É uma história boa também. Vamos contar ela depois. Mas nessa época de Caraíma eu já estava no Itaú. Mas aí, com toda a situação, fiquei saturada com a questão e eu aceitei. Aí eu comentei com a minha mãe, né? A mãe... tal, né? Me convidou, minha mãe regalou o olho desse tamanho. Falou assim, Letícia, trabalhar com o marido não é fácil, você tem certeza? Tadinha.
Não que ela queria agorar, ela não estava agorando, mas ela queria tanto que eu e o Henrique desse certo, porque ela também via que ele era uma pessoa de princípios, de valores, a família dele, que ela falou, nossa, meu Deus, eles vão trabalhar junto, vai dar tudo errado, vai separar, vai acabar relacionamento, não vai dar futuro. Aí, voltando novamente, tinha aquela chama no meu coração, eu falei, ai mãe, sei lá, vou tentar, algo me diz que eu preciso tentar, que eu preciso fazer acontecer e junto com ele nessa e vamos ver o que dá. E aí foi quando eu aceitei, né? Por R$0, começar na empresa, na revista. Severino. A gente fazia de tudo um pouco, literalmente. Vamos lá. Antes da gente continuar, quero agradecer aí nossos patrocinadores, inclusive fique à vontade. Aqui nós somos servidos pelo Cláudia Bolos Doces e Salgados. Vini, muito obrigado. Cláudia, um abraço para você. Parabéns pela sua história. Fiquei muito feliz em conhecer ainda mais aqui na nossa entrevista. Tem os docinhos aqui também, um bolo especial, que inclusive já eu vou comer ele. Eu vou comer. Um agradecimento também ao Moto iPhone. Que celular que você usa? iPhone. Todos os líderes que sentam aqui usam iPhone. Inclusive o Gobo ali, ó, tá ali no backstage, tá com o MacBook ligado, tem iPhone ali. Então, gente, Apple não tem problema, não trava, melhor qualidade de imagem. Para você que cria conteúdo, para você que depende da internet, para você que quer fazer um posicionamento de imagem com empreendedorismo, usa iPhone. Isso daí pode te ajudar até mesmo no network. Eu mesmo não sei nem mexer em outra marca. Desde que lançou o primeiro iPhone eu uso. Então, fala lá com o Mota que ele com certeza ajuda você a fazer esse upgrade aí de celular. E também um agradecimento a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Você viu mudança em mim depois que eu comecei a investir na Filato? Melhorou? Ah, com certeza. Você tá muito mais estiloso, bem posicionado. Adorei a nova vibe do vestuário. Tudo da Filato, ó. Filato que me veste. A Filato é incrível, né? Muito obrigado, Rose. Muito obrigado, Léo. Vocês aí, ó, são incríveis. Atendimento maravilhoso. Vamos lá. Ó, fica à vontade para me fazer pergunta, tá? Sempre que quiser, senão eu vou fazer várias. Não, pode fazer. Aí a pergunta que eu quero extrair de você. A gente nunca conversou sobre isso, né? Interessante. Acho que vai ser a primeira vez, não só publicamente, mas também a gente nunca parou para conversar em detalhes sobre isso. Quando você aceitou o convite e começou, ardeu a chama do empreendedorismo? Acendeu? Começou a mudar a sua chave? Porque você vinha de uma pessoa assalariado, eu também sempre fui assalariado, a gente se conheceu inclusive nessa época que eu era assalariado na prefeitura, e depois que você entrou na empresa, por mais turbulento que foi, porque a gente passou por momentos muito difíceis, assim, você enxergava um futuro no nosso negócio, na empresa, ou era mais um passo de fé em mim, ou você conseguiria já enxergar alguma coisa de potencial? Como que foi essa experiência empreendedora mesmo? Olha, para falar assim, com relação a empreender, não foi já de bate pronto. Ingressei ali junto com você na empresa, começamos a ter as vivências de empresários ali, dificuldades, bonanças, vitórias, fracassos, enfim, perdas, ganhos. De cara, não me despertou, porque de início é muito mais dificuldade do que vitória, né? Vamos ser sinceros. E não que nós não tínhamos uma posição boa com relação à empresa, né? Mas tinha muita coisa para a gente correr atrás, para a gente organizar. Então, não vou ser omissa a falar que, nossa, eu entrei e já despertou aquela chama no meu coração. Foi uma adaptação. Quanto tempo, mais ou menos, você começou a enxergar que aquilo ali poderia ser o nosso negócio? Sabe que eu até estava pensando sobre isso, essa questão da cultura mesmo. A cultura familiar é tão intrínseca dentro da gente que para virar a chave você tem que fazer uma autoavaliação. E quando eu comecei a me autoavaliar, de olhar para aquilo, de olhar para a empresa e falar, não, eu estou cuidando de algo que também é meu, eu tô fazendo acontecer, eu estou construindo, eu estou trabalhando de algo que é para mim. Eu acho que foi 1 ano, assim, mais ou menos, para eu, sabe, casular, amadurecer e abrochar a borboleta do empreendedorismo, dar aquele friozinho na barriga, de ter o orgulho de falar, não, eu vou dar
meu sangue, vou dar meu coração por esse lugar. Faço parte. Faço parte, exatamente, o pertencimento. Porque para você empreender com amor, com garra, né? Empreender com amor e com garra, você tem que ter o sentimento de fazer parte do negócio, né? E a princípio eu fui mais com o sentimento de vou ajudá-lo, né? Vamos ver o que vai dar. E aí, para eu também me sentir parte, você foi um processo importante disso. E aí, a partir disso, né, que nós aí... Eu até falo, gente, foi obra divina mesmo. Porque eu e o Henrique, a gente começou a trabalhar junto na empresa e aí a gente começou a mexer vários negócios juntos. E juntos que eu digo, assim, foi embolando tudo mesmo. Então, tudo que ele tinha de reserva pessoal dele antes de me conhecer e tudo que eu tinha de reserva pessoal minha antes de eu conhecer ele, porque eu sempre fui uma pessoa muito segura, assim, eu sempre... meus pais sempre me ensinaram a ter essa precaução, esse calção, esse controle, separar ali o que é para isso, o que é para aquilo, o que é para ser guardado, para ser reinvestido. Então eu tinha minhas reservas, assim como ele tinha as reservas dele, e quando nós começamos a trabalhar juntos, a gente foi tão de corpo e alma que a gente literalmente misturou tudo, inclusive as nossas reservas pessoais. E aí foi tão interessante porque, assim, a moto que eu tinha foi para rolo, o carro que ele tinha foi para rolo, depois foi moto e foi mais carros e foram mais motos e a gente foi conciliando isso junto com a empresa. E assim... Depois da gente ter passado por esse processo de fusão pessoal, por mais que nem éramos casados, éramos namorados, tá? Morávamos cada um com os seus pais ainda, foi onde que eu me senti realmente pertencente. Falei, não, ele realmente me abraçou ali, ele quer eu ali dentro da empresa, da vida dele, então é pra valer mesmo. E aí acho que eu fui com tudo mesmo, aí eu acelerei. Já até me emocionei. E só para contextualizar, quando a gente se conheceu, foi ali na prefeitura, né? Eu era concursado quando a gente fez a aquisição da empresa. E aí a Letícia tinha aceitado o convite para ingressar logo na sequência, depois desse tempo de relacionamento. E teve um momento ali da empresa que eu precisava ficar um tempo ainda para poder me desligar do concurso. E bem na época lançou uma revista. E não sei se você lembra disso, a revista, se eu não me engano, da Cachaçaria, que estava na capa. E eu não conseguia distribuir essa revista. Porque nessa época eu precisava cumprir alguns dias na prefeitura para não perder alguns benefícios que eu tinha de lá. E aí eu lembro que eu te acionei. Nossa, esse dia você provou muito seu valor para mim. Eu te acionei e falei assim, seguinte, é um serviço para homem, é pesado, é braçal, é muita revista, mas eu preciso que alguém distribua a revista, eu não consigo, eu não tenho tempo. E isso é crucial, porque quando você terminar de distribuir a revista, eu vou estar saindo da prefeitura para focar nas vendas. E eu não sei se você se lembra disso. Mas você distribuiu revista sozinha praticamente na cidade inteira. Não sei se tinha alguém com você, mas eu lembro que você distribuiu praticamente sozinha a revista da cidade inteira. Acho que eu tive uns 2 dias, amigos nossos, né? Até o Formiga me ajudou. Você lembra do Formiga? Obrigado, viu, Fur? Ele me ajudou um dia e o outro dia acho que foi um outro menino que me ajudou, mas assim, eu fiz sozinha. Aquilo pra mim foi prova de fogo. Literalmente, gente, eu passei por todos os setores dessa empresa, então eu conheço de fio a pavio esse lugar. E aí eu distribuo sozinha, e assim, pra vocês terem uma noção, hoje é um trabalho que a gente faz em 3 carros, cada carro com 3 pessoas, 2 pessoas, dependendo da logística, e demora aí uns 7, 8 dias. Naquela época você fez sozinha. Cara, eu nunca esqueço disso. E aí... Demorei quase um mês? Demorei, mas fiz sozinha. E aí a gente começou a trabalhar junto. Mas antes da gente falar daí pra frente, como que foi nossos negócios, eu quero entender como que é a sua visão, para quem está nos assistindo, que às vezes é mulher e pensa em ter filhos, ou até mesmo mulheres que já têm filhos e quer empreender, ou quer começar a trabalhar com seu esposo, ou como que funciona. Como que foi essa mudança para você de uma esposa para uma esposa agora que também é mãe? Qual que foi a principal mudança que você teve que construir, talvez, dentro de você
para gerir os negócios? Porque a gente teve a nossa primeira filha, agora a segunda está ainda sendo um desafio. Mas como foi na primeira filha? Como que você teve que se preparar antes, no meio do processo e pós-nascimento? Olha, para mim, quando a Larissa nasceu, eu falo que foi assim um soco na cara, né? Porque a gente tinha uma vida muito corrida. Temos ainda uma vida muito corrida, mas nós trabalhávamos manhã, tarde e noite, literalmente. Então sempre fomos muito ativos. Eu sempre fui muito ativa, o Henrique sempre correu para um lado, eu sempre corri para o outro, fazendo acontecer mesmo, trabalhando, correndo, buscando atrás. E quando a Larissa chegou, foi 2 impactos para mim. O primeiro, pessoal, porque quando nasce um filho, nasce uma mãe também. Então, não adianta. Você é uma pessoa, uma mulher é uma mulher antes de ter filho, e uma mãe, quando nasce, é uma mãe. Você nunca mais vai ser uma mulher apenas. Parece raso isso que eu estou falando, mas quem é mãe, quem é empreendedora, quem trabalha, tem seu emprego, quando vira mãe, parece que nasce uma força assim que a gente nem imagina que existia dentro de nós. Então é inexplicável mesmo. Só que para mim foi um choque muito brusco de realidade, porque foi bem na pandemia, estávamos passando aí por momentos de adaptação na empresa por conta da pandemia, muita correria, né? E quando a Larissa chegou, eu pausei tudo isso. E aí minha cabeça deu um nó, porque eu tinha um serzinho ali para cuidar. Você também se ancorou das responsabilidades, porque querendo ou não, além de não ser mais nós dois correndo atrás, agora tinha mais uma para você. E na pandemia nosso negócio dobrou. É. Foi quando a coisa aumentou. Exatamente. E foi bem na pandemia da Larissa, né? Que a Larissa nasceu. E você fez, segurou, né, essa onda ali, porque para mim foi muito brusco assim, o processo de adaptação. Uhum. Claro que tudo se resolve, com o tempo tudo se resolve. A cabeça fica meio bagunçada, para mim, né? Minha cabeça ficou meio bagunçada na época. Mas aí eu comecei a retomar, né, as atividades aqui no trabalho. A Larissa tinha 2 meses quando eu retomei aqui as atividades, meio período, mas já fui voltando. Então, as coisas foram se encaixando. Óbvio que não naquela frenesia igual era antes dela nascer, né? Uhum. Então, é questão de adaptação. Para mulheres que têm a vida corrida, são empresárias ou têm ali a sua carreira, não adianta a gente falar que tem um tempo certo para ter filhos. Isso não existe, gente. Não tem um tempo certo para ter filhos. Filhos são bênçãos. Então, quando vem, é desafiador? Dá uma bagunçada? Dá. Mas tudo se resolve. E parece que quando o filho vem, na hora que você volta para o trabalho, você vem com mais gás ainda, você vem com mais força ainda. Você olha para aquela criança de manhã que dá aquele sorrisão, aquele abraço, e fala, caramba, vou fazer acontecer, vou me triplicar, porque vale a pena, é por ela, é pela minha família. Então, é desafiador. Mas... Qual que é o conselho que você deixa para quem está nos assistindo? Que pense em ter o primeiro filho e está na mesma posição que você estava, querendo, tá empreendendo, ou até às vezes é uma autônoma. Qual que é o conselho de organização, de gestão, ou o que ela tem que se preparar psicologicamente? Vamos por partes. Gestão. Quanto mais organizada e quanto mais pessoas que você tem para confiar dentro do seu negócio, melhor. Uhum. Então, vamos dizer assim, eu faço parte do administrativo financeiro e a gestão interna da equipe. Para mim foi bem difícil me desligar, porque eu, querendo ou não, atuo ali ativamente em tudo. Ativamente em tudo, exatamente. Então, se você conseguir se estruturar, na época da Larissa foi bem mais complicado, né? Porque também a gente não esperava como seria, era tudo muito novo. Com a Eloá, obviamente que ainda tem percalços, mas assim, a gente vai tirando de letra. Mas se estruturar internamente, com pessoas, com organização, adiantar tudo que é possível, então não deixar ali tarefas pendentes, porque querendo ou não, na hora que o neném nascer é inevitável, é 1 mês, 2 meses ali que você fica off até as coisas voltarem à órbita, não é normal. O sono, a privação de sono é uma coisa que pesa bastante.
Isso, na maternidade, para mim, pesou muito. A Larissa foi uma bênção, ela dormiu ali com 1 mês, mas a Eloazinha já... Cada filho é diferente um do outro. Mas o primeiro ponto é se organizar, se estruturar. Não adianta pensar que eu vou ali, vou ganhar meu filho e no dia seguinte eu tô aqui de volta e vai dar tudo certo. Não, obviamente não é assim que acontece. Segundo ponto, para conseguir retornar o mais rápido possível, é rede de apoio. Não adianta, às vezes você tem aí na cidade, não tem uma rede de apoio, mas você precisa construir uma rede de apoio de alguma forma. Contar com instituições, né, com escolas, ou até mesmo pousadas, ou algum auxiliador ali dentro do lar, se for possível. Então, não adianta. É necessário uma rede de apoio para uma mulher que também deseja ser ativa ali dentro do negócio, do próprio negócio. E, lógico, tem casais que optam ali da mulher ficar off com os filhos e o esposo dar andamento, que não é o nosso caso. Eu também gosto de ser ativa, também gosto de estar dentro da empresa, eu gosto de lidar com pessoas, amo minhas filhas, mas aí eu tento encontrar o equilíbrio. Hoje, estamos da mesma forma. Para mim Vamos falar da Eloazinha. É mais qual que está sendo a maior diferença entre a primeira para a segunda experiência? Porque a Eloá não tem nem 2 meses, né? Fez 2 meses agora. Acabou de fazer 2 meses. Qual que é a principal diferença entre a primeira para a segunda filha? Tipo, ter uma neném com mais uma pequenininha já no pé. Olha, todo mundo fala que quando tem 2 é mais puxado, né? Mas eu não me sinto assim. Na verdade, eu acredito que essa gestação da Eloá, o nascimento dela, para mim está sendo muito mais leve do que foi na época da Larissa. Porque, como eu disse, para mim a Larissa provocou uma ruptura no meu cotidiano, na minha rotina, na vida que eu tinha, na vida que nós tínhamos, né? Mas assim, que eu digo minha rotina, acordar, tomar café, me arrumar, trabalhar e não ter hora para voltar, enfim, que aquela frenética que nós estávamos. E a Larissa, ela meio que veio com uma placona de pare, assim. Então, para mim, foi muito brusco o que aconteceu quando a Larissa nasceu. E eu até tive ali um baby blues, quase uma depressão pós-parto ali na época da Lara. Então, para mim, foi bem complicado eu me reestabelecer, me reestruturar, porque eu demorei um pouco para me conectar com a minha filha também. Tem muitas mulheres que não falam sobre isso. E é um fato, acontece, a gente é ser humano e é uma enxurrada de hormônio que ocorre e toda mulher que ganha o neném está passível de ter uma depressão pós-parto, um momento difícil, a gente fica emotiva, a gente chora. E não é fácil, nem a gente se entende. Então, na época da Larissa, para mim, foi muito mais brusco, muito mais difícil. E da Eloá, como a Larissa é uma bênção, eu não tenho que falar da Larissa. A Larissa é excepcional. Ela super aceita a irmãzinha dela. Ela tem os momentinhos dela de ciúminho, mas, assim, 90% do tempo a Larissa é maravilhosa. E com a Eloá eu já consegui enxergar com outros olhos. Eu me conectei com a Eloá desde o nascimento dela. Eu tive momentos de angústia depois que a Eloá nasceu, mas nem em comparação ao que eu passei com a Larissa, na época da Larissa. Então, para mim, com a Eloazinha está sendo muito mais leve esse momento. Ela está demandando muito mais de mim à noite, coisa que a Larissa foi muito mais rápida, adaptação, dormir, enfim, Larissa dormia super bem, a Eloazinha não é assim. Então, ela demanda muito de mim à noite, mas assim, eu levanto com amor, eu cuido com amor, cansaço vem, mas uma hora passa, acontece e é com amor que a gente cuida. Esperar passar essa fase para ver o terceiro como que vai ser. Gravar um podcast ano que vem sobre isso. Viu, vamos lá. Tem algumas perguntas para você bem na lata. Como que é dividir a sua vida comigo? Olha, montanha-russa, hein? Gente do céu. É engraçado porque... Vou até comer um doce enquanto você fala. Olha, o Henrique, gente, eu sou fã dele, número 1, ele sabe disso. Eu admiro ele 1000%. E a gente tem uns planos, assim, na nossa cabeça de aposentar e tal, né? Então a gente tem aí um período que a gente vai trabalhar freneticamente como estamos, né? Só que a gente tem uma data prevista para parar.
Só que assim, até essa data chegar, é cada loucura que vocês não fazem ideia. Nós realmente conversamos muito, planejamos muito, corremos atrás. Só que às vezes a gente faz umas loucurinhas. Mas é isso que eu admiro nele, porque ele faz umas loucuras calculadas, se é que isso existe. Mas a gente sempre conversa, o que você acha? E isso é um ponto muito importante, inclusive, para salientar dentro de um casamento e dentro da trabalhar junto com o esposo, que é ter objetivos, os mesmos, né? Objetivos, e principalmente o esposo sempre conversar com a esposa e a esposa sempre conversar com o esposo, porque não adianta nada eu tomar as decisões sem o consentimento dele e vice-versa. Então, isso é algo muito valoroso que nós temos dentro do nosso relacionamento, é a gente ter essa troca. Amor, o que você acha? Tem a oportunidade disso ou daquilo? Estamos pensando em fazer isso ou aquilo? Tem um projeto que daria pra gente fazer dessa forma. Então, a gente troca ideias o tempo todo. Uhum. Mas viver com você é incrível. Não tem monotonia, vamos dizer assim. Todo dia é um dia. Todo dia é flash. Confesso que eu não conseguiria viver comigo. Realmente, tem que ter uma caixa d'água de paciência bem grande. Mas eu amo ele, eu amo ele. Mas, ó, eu vou falar então como que é viver com você. Ah, Sem você me perguntar, que eu sou desses, tá? Mas, para mim, o ponto mais importante para mim é você ser essa caixa d'água mesmo, de paciência. Porque a gente contrasta muito, muito bem. E até ontem, eu vim conversando, voltando de Maringá com o Banhara, e é muito parecido, só que ao contrário. ao contrário. O Banhara, ele é o paciente da situação. Para quem não conhece o Banhara, ele é esposo da Karina Esteves, né? Ele até passou esposo de garota de programa. A Karina é uma ótima apresentadora de programa, ela tem inclusive um podcast e tal. E eu falei, Banhara, eu vejo muito parecido, assim, a Karina é extremamente ativa e você bem sossegadão, tá? Como que é, cara, na visão do homem? E ele desenhou exatamente como é na nossa casa, praticamente. E eu falo, cara, por que será que dá certo, né? Ele falou, cara, os opostos se atraem realmente, literalmente, assim, a balança da minha vida, ela foi com você que eu consegui enxergar isso. Porque se não tem uma pessoa que apoia as loucuras, não acontece nada. Mas também tem uma pessoa que apoia todas as loucuras, aí pode dar muito errado. Sim. E você sabe dosar isso. Na nossa vida pessoal, na empresa, na nossa parte amorosa, você consegue relacionar e dosar muito isso. Então eu tenho uma admiração muito grande por você. Inclusive, lógico que no primeiro impacto, primeiro momento, eu quis te conhecer mais pela sua beleza, que você é uma mulher maravilhosa, linda. Inclusive, onde você se vestiu hoje? Conta aí pro pessoal, porque eu quero fazer um agradecimento também. Gente, eu fui lá na Virraz. A Virraz da Pri. Pensa, uma loja loja maravilhosa, gente. Cada peça deslumbrante. Eu amei esse conjunto. Fica a dica. Obrigado, Pri, por vestir tão bem minha esposa, deixar ela ainda mais bela. A Virraz, ela tem muito bom gosto. E aí, juntando com a Letícia, que é maravilhosa, ficou mais fácil. Mas, assim, de primeiro impacto era isso, mas logo quando eu te conheci, a coisa já evoluiu para um caminho muito, muito bacana, que eu nunca tinha conhecido. Foi algo assim, sobre valores, né, que você tem até hoje. E aquilo ali me tocou, porque eu estava numa fase que eu realmente não queria me relacionar com ninguém. Eu estava na minha fase mais... Eu tinha acabado de tirar um Civic preto. Carro zero, coisa mais linda. Meninão novo, dinheiro solto. no bolso. E realmente você conseguiu me mostrar um outro lado que me impulsionou a querer avançar. Porque assim, eu reconhecia que eu tinha habilidade para vendas, para comercial, mas eu não reconhecia que eu tinha um apoio se desse errado. Ou um apoio para me motivar quando der errado. Porque tanto eu quanto você, nós não tivemos base empreendedora na família. Eu também não tive empreendedor na família. A única pessoa mais próxima disso foi minha irmã.
né? Que ela teve ali uma breve experiência, inclusive com a revista. Mas não tivemos, né? Minha mãe trabalhou a vida inteira, meu pai trabalhou a vida inteira, mas a gente nunca tivemos alguém empreendedor. E quando eu decidi comprar a empresa, você fez parte da decisão. Sim. E eu lembro que 100% das pessoas, exceto a Letícia, desapoiou. Sim. Todo mundo falou, não, você é louco, vai fazer o que com isso? Deus me livre, cai fora, é loucura. Você tá bem, tá concursado. E eu era concursado, estava super bem, e a Letícia trabalhando em banco, a nossa renda unida era boa, se fosse ver. Sim. Um casal tradicional, porque a gente não foi nada tradicional. Se a gente for contar nossa história pessoal aqui, acho que vai uns 5 podcasts. Vai. Mas a nossa história não foi nada tradicional, né? A gente, literalmente, foi como a Letícia falou, a gente realmente confiou e misturou as coisas e embolou. Mas um casal tradicional, ele conseguiria planejar com aquele salário que eu tinha, com o salário que você tinha, um dia iria financiar uma casa e comprar um carro e viver aquela vida pro resto da vida. E não é a vida que eu jamais me vejo nessa vida, para ser bem sincero, né? De planejador, assim, de ter algo fixo pro resto da vida. E você me apoiou. Foi muito importante isso para mim. Porque daí você falou, olha, se você acha que é um bom negócio, isso, você sempre usa essa palavra, eu acho linda essa palavra. Se você acredita que é um bom negócio, vamos. E aquilo para mim foi a força que eu precisava para dar o primeiro passo, que era comprar a empresa. E aí foi quando a gente comprou primeiro a parte da minha irmã, da sociedade, e logo após a gente comprou a parte do meu tio. Sim. Na sociedade, e ficamos sozinhos na empresa. E aí o carro foi pro rolo, gente. E o caos aconteceu também. Porque, assim, da mesma forma que daí você ficou sem renda, Sim. a trabalhar R$0, eu também fiquei sem renda e com dívida. Porque daí eu tinha que pagar a sociedade. Não sei se você lembra disso. Sim. E aí eu falei, poxa, agora tem que acontecer. Tipo, não tem opção. E eu lembro que a gente pagava nossas despesas básicas, né? Você tinha, acho que um consórcio. Consórcio não, financiamento. Uma parcela de um terreno. A parcela do terreno. E eu tinha algumas continhas para pagar e, tipo, era isso. E o resto era para empresa, literalmente para empresa, sempre para empresa. E a gente demorou muito para começar a colher o primeiro fruto. Né? Foi muito tempo. Eu acredito que até sabe qual que eu tava pensando? O nosso primeiro fruto da empresa foi a viagem para Cancún. Que foi uma loucura também. Foi uma loucura. Foi meio sem pensar. Em 2000 e... Quando você entrou na empresa? 2014? 13? 2013. 2013. Em 2015, quando a gente começou a enxergar alguma coisa... Imagina, gente, 3 anos depois de ter empresa praticamente, a gente começou a enxergar alguma coisa. Até eu agradeço a Fernanda, minha irmã, que ela é mais agitada que ela, consegue ser pior que eu de energia. Ela é sem limites. Ela quis agitar as coisas para ir para Cancún. E eu falei, ótima oportunidade para pedir a Letícia em casamento. E aí foi quando a gente... na verdade, eu tomei essa iniciativa, acho que essa eu nem te contei, né? Que eu falei, vamos para Cancún. Eu nem lembro se eu te... Não, sim, na época a gente conversou antes. Conversando sobre, e nós ficamos receosos, né? Nossa, parcela, porque a gente parcelou, óbvio, né? Parcela alta, na época era alta. Parcela na vida do pobre é tudo. Mas a parcela era alta na época. E, ai, vamos. Aí deu certo da família inteira aí, né? Aí foram, assim, família do Henrique, né? Os pais dele, as irmãs dele, casal de tios, né? Foi. Aí Super eu e o top, Henrique. Então deu certo de nós irmos, aí metemos a cara e fomos. E aí depois Mas, disso... a Fernanda falou pra mim que essa história de pedir em casamento aí foi ideia dela, hein? Foi mesmo. Ideia dela. Não, a ideia de pedir lá, porque eu já queria pedir, né? Mas, tanto que assim, nunca saiu do pedido, né? Somos noivos, tá, gente? Até hoje, ó. Tá aqui, ó. Mas tem um porquê. Eu vou contar essa parte pra não Ele ficar no usa vácuo. na direita, eu já uso na esquerda. Não, mas hoje só tá na direita porque tá inchado, tá? Eu uso na esquerda sim. É que meu dedo incha. Eu preciso lá, inclusive, o pessoal da Cooper Gold patrocina eu, preciso ir aí alargar minha aliança. Ganhei uns quilinhos aí depois da paternidade. Mas assim, só contextualizando a parte da minha admiração por você. Quando nós fomos para Cancún, eu lembro que um pouco antes a gente tinha conseguido conquistar nosso imóvel, né? Nosso primeiro imóvel. Foi na mesma época? Foi na mesma época. E assim, a gente tinha meio que negociado, foi a nossa primeira reservinha que a gente conseguiu, a gente tinha negociado,
Mas nós íamos se mudar. Mudar não, né? A gente não comprou para isso. Mas nós íamos começar a pagar naquela época o imóvel. E aí a gente conseguiu quitar ele mais ou menos em novembro ou janeiro daquele mesmo ano. Que 2016 foi quando a gente. 2018 nós fomos morar juntos. Foi 2018? Uhum. Mas eu lembro que eu comecei a assumir algumas coisas daquela casa ali, naquela época. Sim, aham. E quando a gente fez essa viagem para Cancún, ali eu comecei a refletir muito. Porque daí eu comecei a aproveitar e desfrutar de coisas boas. Que daí eu falei, poxa vida, a gente tá aqui em Cancún, maravilhoso. A Letícia abraçou o projeto, que eu acho que poucas mulheres fariam isso hoje em dia por algum homem que nunca viu na vida. Porque a gente tinha muito pouco tempo junto. E era um namoro, namoro mesmo, né? Tipo, não era nada assim, já mora junto, já. Não, era namoro. E eu lembro que aquele dia eu refleti muito. Falei, cara, isso daqui não tem como dar errado. Falei, não tem como dar errado. Porque nós temos o principal, que é a força de vontade. Nós temos muito Deus no coração, que isso foi uma coisa que eu também aprendi com você, porque eu sempre fui religioso. E hoje eu não sou religioso, mas eu sou um cristão mais ativo como cristão. Não que eu não tenha religião, eu tenho religião, sou católico assumido e tudo mais, mas eu não entendia muito bem algumas coisas dentro de Cristo mesmo. Né? Eu era religioso, mas eu não entendia muito de Cristo. Hoje eu entendo mais de Cristo e sou menos religioso, mais ou menos essa balança. E eu lembro que naquela época você apoiava muito. Apoia até hoje, mas naquela época você apoiava muito as decisões. E a gente tomou a decisão de começar as franquias. Não sei se você lembra disso também, foi bem próximo dessa época aí. E eu lembro que daí eu fui conversar com a Bel, ela era fonoaudióloga, logo na sequência que a gente voltou de Cancún, que lá eu tive a ideia de fazer a expansão da franquia, e quando a gente voltou, eu fui conversar com a Bel. E aí a gente já tinha tentado Maringá, não sei se você lembra, a gente se frustrou. Aí eu falei, vamos reajustar os processos e a gente voltando, a gente tenta mais uma vez. E conversando com a Bel, aí a Bel falou pra mim, olha, eu tenho um esposo, tal, ele é do consórcio e tal. E eu sempre fui um cara muito do impulso. Eu já queria fechar já ir de acontecer. E você já era o peso da balança. Não, vamos conversar primeiro, vamos conhecer a pessoa primeiro. E eu lembro que daí o Rodrigo foi conversar com a gente. Sim. E aí você lembra que você falou assim, tem ajustes a ser feitos, mas tem potencial. E não é por nada não, é o nosso melhor franqueado, disparado, assim, foi o cara que mais teve sucesso, tem sucesso até hoje, e foi um tato e um cuidado que você teve de ter essa conversa, que por mim, já tinha ali, vamos, só vai fazendo. Então eu tenho uma admiração muito grande de você, porque você tem esse equilíbrio, você consegue sentar, organizar os chakras e pôr tudo isso em ordem. E aí vem o porquê a gente não se casou ainda, né? Porque daí eu pedi você em casamento em 2015 com a intenção de casar lá para 2018, mais ou menos. E foi quando a gente teve a nosso primeiro imóvel, que a gente mobiliou até por uma oportunidade que apareceu na época. Sim. E eu olhei para você e falei, e aí? Vamos alugar? Vamos vender? E naquele momento a gente resolveu morar junto. Sim. Porque era mais lógico do que pagar uma festa e gastar todo o recurso em uma festa, sendo que a gente poderia ter quitado o imóvel. E ali a gente comprou um terreno, né? Lembra? Com dinheiro, a gente tinha um dinheiro da festa e a gente pegou e usou para comprar nosso primeiro terreno. Então a gente tinha um imóvel e já conseguiu ter um terreno logo na sequência. Esse terreno aqui, é verdade. Onde é gravado o podcast hoje. E ali foi onde aí eu vi que nada mais podia parar. Porque daí a gente tava literalmente unido. E quando a gente foi morar junto, eu não tive choque de realidade, assim, igual a maioria das pessoas fala, nossa, vai ver que morar junto. Pra mim foi mais fácil, na verdade, morar junto. Porque a gente trabalhava junto, nós já estávamos se entendendo dentro da empresa, porque teve esse processo. E pra mim não foi, assim, um choque de realidade. Como que foi na sua visão? Morar junto teve a parte mais difícil? Não, eu fiquei assim com um mês mais ou menos a sensação que eu tava viajando, sabe? Quando você viaja pra algum lugar, você tá
tô no hotel, tô no lugar. Por mais que, lógico, nós fazíamos todas as demandas da casa, mas sabe aquela sensação que parece que você vai voltar para casa? Mas não porque eu tava triste querendo voltar para casa, só aquela sensação de adaptação mesmo. Mas daí logo passou e aí eu já me adaptei com a casa, de chamar nosso lar, né? Nosso cantinho, nosso espaço, nossas coisas, nossa rotina. Então, para mim também não foi nenhum baque, não. Desde o início, como nós sempre conversamos muito, a gente sempre dividiu as responsabilidades, então não pesou nem para você, nem para mim. Então, acredito que por isso foi muito tranquilo, foi muito leve, gostoso a gente morar junto, porque a gente sempre tratou as coisas com harmonia, né? Nunca escorando um no outro. E aí pensa, gente, nós trabalhávamos o dia inteiro, muitas vezes até de madrugada, né? Já teve vezes de nós amanhecermos na empresa trabalhando, e aí nós íamos para casa, morávamos juntos já. Então, realmente a gente foi se alinhando muito para literalmente não enjoar um do outro, porque a gente ficava 24 horas por dia junto. No início, né, quando você fazia bastante coisa e eu também, então a gente acabava se conflitando em algumas áreas dentro da empresa, né, que você atuava e eu também. Hoje em dia é um pouco mais separado. Hoje é até engraçado de falar que tem vezes que a gente nem Povo, se fala. clientes, vocês clientes da empresa. Eu não converso com a Letícia dentro da empresa, porque as pessoas me mandam mensagem. Fala pra Letícia isso. Eu só devolvo, fala você, porque eu não dá pra eu ir lá falar com ela, porque eu já tô em outro lugar, tá? Meu setor é outro, então a gente separa muito bem. E às vezes ele nem tá aqui mesmo. Às vezes eu não vejo o Henrique o dia inteiro. Eu vejo ele na hora do almoço, a gente conversa. E em casa à noite a gente não fala de trabalho. E a gente tem esse combinado, assim. A hora que nós entramos dentro de casa, se for para falar alguma coisa de trabalho, é porque é de alta necessidade e urgência, mas na hora que a gente pisa em casa, a gente ativa o mood de marido e mulher, papai e mamãe, ali com as nossas filhas, e é isso, porque senão também não dá, né? Tem que ter espaço ali, tem que ter... A gente demorou pra entender isso. Sim. Acho que o maior desgaste da nossa relação foi aí. Foi. Porque até conciliar pessoa física com pessoa jurídica e entender a diferença um do outro dentro da empresa, porque uma coisa é você entender a diferença um do outro no relacionamento. Você tem sua esposa ou namorada, que seja, sabe dos defeitos dela, ela sabe dos seus, beleza, vocês levarem isso numa relação pessoal. Agora, dentro da empresa, onde existe uma hierarquia, existe uma dominância, existe funcionários que não podem ficar perdidos no meio do processo, mas eu vou obedecer quem? Quem dá ordem? Quem é a palavra final? Isso foi muito difícil. Foi. Isso ainda é um processo que a gente ainda aprimora, mas hoje muito menos, né? Já é bem avançado, né? Eu vejo muito ali no fundo. Eu vejo que um divisor de águas muito grande para nós, que refletiu do profissional, e o reflexo foi gigantesco no pessoal, foi quando você fez o Dale Carnegie. Com certeza. Porque assim, por eu ser a pessoa paciente do relacionamento, para mim nunca houve dificuldade de eu sair da empresa e fechar a porta da empresa e ir para casa. E como o Henrique tem essa pegada mais pensativa, mais preocupante, mais de querer resolver as coisas, resolutiva, de já estar pensando no amanhã, não que eu não pense, mas acredito que eu já tinha ali os pontos mais organizados dentro da minha mente. Eu sempre tive isso comigo até hoje, eu sei que tudo tem o tempo, e tudo que é demais. Então, poxa, trabalhei, me dediquei, fomos até a noite, muitas vezes a gente trabalhava até 10 horas da noite, ia para casa super cansado. Esse era o nosso normal até. Aí... na minha cabeça já era instaurado isso. Fechava a porta da empresa, a hora que eu entrava no carro, eu já me desconectava completamente. E aí, quando nós chegávamos em casa, às vezes o Henrique queria recapitular alguns assuntos da empresa, mas eu já estava fisicamente exausta, mentalmente exausta, e aí a gente entrava em conflito. E nós conflitamos com isso várias vezes. Mas não porque ele está errado, porque ele também estava preocupado com as coisas que tinha, mas eu sabia respeitar o limite do meu corpo também, da minha exaustão, e ele preferia priorizar a empresa, não que ele estava errado, mas assim, era só... Nós estávamos em sintonias diferentes, nem eu e nem ele estava errado. Então, quando você fez o Dale Carnegie, que daí
conseguiu... Viver hermeticamente fechado foi a melhor palavra que eu ouvi até hoje. Foi dadas as ferramentas, porque por mais que ele tentava fazer as resoluções em casa, muitas coisas ele precisava de mim e eu não estava ali para isso. Eu já estava no meu limite, então eu estava em casa para descansar. E por mais que nós tentávamos, a gente nunca conseguia, né? Você estava muito cansado, eu estava muito cansado. Então, basicamente, não resolvia muita coisa. Então, quando a gente conseguiu fechar realmente as portas de cada coisa, fechou ali a empresa, os assuntos da empresa na empresa, abriu a porta de casa, assuntos de casa dentro de casa, e vice-versa, tá, gente? A gente também não traz problemas de casa para a empresa. Às vezes eu e o Henrique tem que resolver alguma coisa dentro de casa, a gente fica meio bicudinho na empresa, mas a gente não discute na empresa. A gente chega em casa, a gente senta, conversa e resolve. Empresa, casa. Então, para mim, foi assim, foi notório. Quando você fez o Dale Carnegie, foi assim, da água pro vinho, foi sensacional. É o que eu falo, investimento no Dale Carnegie não é só retorno financeiro. Sim. É um investimento pessoal, é desenvolvimento pessoal. Tem pessoas que acham que desenvolvimento pessoal é só para melhorar em atividades profissionais. Negativo. No meu caso, foi muito mais pessoal, até minha relação com meus pais, não sei se você lembra. Lembro. Até minha relação com meus pais mudou muito, porque eu tenho um defeito, e eu descobri esse defeito, hoje eu uso isso a meu favor, hoje eu me potencializo com isso, que é comum, quem não fez Enneagrama ainda talvez não vai entender, então dá um Google aí, o que é Enneagrama. Eu sou tipo 3 do Enneagrama, e eu tenho um defeito muito grande de preservação de imagem e tudo mais. E eu me moldo muito. Eu crio um personagem através disso daí, e isso daí se incorpora mesmo. Ele se torna um meu eu. E eu me blindei a ponto de ficar frio, socialmente falando. Eu fiquei frio. Eu literalmente fiquei 100% nos negócios. E como pessoa, eu me tornei frio. E eu só fui enxergar isso quando eu fiz o Enneagrama. Que daí eu falei, poxa vida, eu preciso equilibrar muito isso. Tipo, daí foi... Até hoje, pra mim, isso é uma luta. Eu sair daquele Rick pro Rick novo e tentar trazer esse lado, né, mais pessoal à flor da pele. E aí agora eu percebo que eu consigo um pouco melhor, até porque daí veio o nascimento das nossas filhas, então não tem como. Mas eu tento também equilibrar essa minha entrega pra empresa. Pra me entregar menos pra empresa, né? Então... eu sou muito obstinado e obcecado por resultado e foco. E como a gente tem esse planejamento de aposentar, eu não quero furar esse planejamento. Para muita gente tem assim, eu coloquei a data, tá? O meu planejamento é 40 anos encerrar, né? Meus 40 anos. E aí eu e a Letícia desfrutar do que a gente construiu e levar uma vida mais leve. Não quer dizer que eu não vou fazer mais nada, mas eu vou levar uma vida mais leve. Imagina isso para uma pessoa obstinada em resultado. Você fala, mas é tranquilo se precisar ir para 42, 40, 45. Para mim não existe essa opção. Então, na minha cabeça, não existe a opção de não ser nos 40 e da forma que nós queremos. Então, aí eu me cobro demais. É aí que eu me pego, é aí que eu fico louco. Aí eu preciso da Letícia para me voltar. Para me colocar no centro, falar, calma, respira, deixa passar, vai dar certo. Então, isso para mim foi um desafio muito grande. Não levar mais problemas para casa. Pegando o gancho que você está falando do Enneagrama e voltando ao que você falou sobre os opostos, né? Eu também fiz o treinamento do Dale Carnegie, do Enneagrama, também tenho esses treinamentos que refletiu também nitidamente dentro do meu processo de liderança aqui na empresa, né? Da gestão, enfim, a conduta aqui interna, pessoal, profissional. Lógico que para mim também fez muita diferença. Mas dentro do Enneagrama é interessante porque é um círculo, né? Depois, que nem o Henrique falou assim, quem não sabe do que nós estamos falando, vocês dão uma procurada. E o Henrique é o tipo 3 e o meu tipo é o 9. E por incrível que pareça, o 3 e o 9 são completamente opostos dentro do círculo do Enneagrama. Literalmente oposto mesmo. O que incomoda o 3 é o 9. E o que incomoda o 9 é o 3. Chega a ser engraçado. Quando eu escutei isso no treinamento, eu e o Henrique, a gente riu, porque é muito eu e o Henrique. É aquilo que me tira do centro, aquilo que me irrita, é o Henrique em pessoa, e vice-versa. Mas, assim, hoje, sabendo disso, né,
obviamente, eu me treino, me conduzo, me aprimoro para eu não deixar esse meu lado negativo, né, que é o postergador, me dominar. Então, jamais, eu não posso ser postergadora dentro da empresa, senão nada anda. Então, hoje eu sou muito bem treinada, muito bem resolvida com isso. Eu sei que é algo que eu tenho dentro de mim, que hoje, que nem o Henrique falou assim, eu uso para benefício. Então, esse meu lado que recua, tá, mas recua como? Então, vou ligar meu radar por quê? Porque é perigoso, porque talvez não daria certo. Então, o Henrique, ele é o que vai, o que move, o que vai para frente. Então, incomoda isso em mim e o fato de eu frear ele incomoda isso nele. Então, a gente, depois que nós fizemos o Enneagrama, nós entendemos também muitas coisas das nossas personalidades, que foi muito bacana. E aí houve um outro ajuste entre nós, né? E é legal, porque com base no conhecimento a gente consegue ir fazendo esses ajustes pessoais que refletem nitidamente aqui dentro da empresa. Então, foi outro ponto que para mim, não sei se para você, mas quando eu fiz o Enneagrama, para mim foi muito, Não, para mim foi muito interessante. como olhar no espelho. Sim. Ficou claro, ficou tudo muito mais claro. Eu não tinha discernimento, não tinha. Aí eu consegui discernir que eu era aquilo e que você era aquilo. Ficou muito claro para mim. O que as pessoas mais subestimam de você, meu amor? Quem olha você e pensa que é uma coisa, mas... As pessoas olham pra minha cara e falam que eu não dou conta, ou que eu sou patricinha, que eu não tenho garra. Mal sabem, né? Os tombos que a gente cai, né? A guerra que é, a luta que é. Só que é algo que não me atinge, não me abala, então... Não preciso provar o meu valor para todas as pessoas. Eu tenho que provar o meu valor para quem eu preciso que reconheça o meu valor. Mas, assim, já tive muitos pré-julgamentos. Até no ano passado, acho que foi no ano passado, fim do ano passado, eu fiz um outro curso de Leme de Liderança. E é uma sala, assim, com várias pessoas inscritas, né? E eu sempre, quando tem algum treinamento, algum curso de liderança, eu procuro participar para me manter atualizado e para, obviamente, refletir aqui dentro da empresa. E, assim, quando eu entrei lá, eu era mais jovem da turma, né? Os demais eram pessoas já mais maduras. E, no início, o pessoal olhou para mim e já começou já o pré-julgamento, né? Nossa, nova, nossa... Tá fazendo o que aqui? Nossa, tem uma equipe. E assim, foi legal porque foram diversos encontros e eu, com base nas perguntas e conforme foi desenvolvendo o curso, eu fui provando o meu valor, mas não porque eu precisava provar algo para alguém. Mas eu fui falando o meu conhecimento, fui partilhando o que eu faço, o que eu aplico, como é a experiência que eu tenho. E no final do curso, foi totalmente o contrário, o reflexo. Eu fui reconhecida lá dentro, fui aplaudida lá dentro. Para mim, não buscava aquilo, não era uma coisa que eu tinha, nossa, eu preciso sair daqui reconhecida, mas foi uma consequência do que ocorreu dentro daquele curso. E é bacana, porque às vezes a pessoa te julga, mas não te conhece. Então, eu já fui julgada várias vezes. Ou muitas vezes, né, hoje não mais, mas no início, uns 8 anos atrás, muitas pessoas já veem aquele pré-julgamento também. Nossa, você trabalha com seu esposo, você vive na sombra do seu esposo, você está debaixo da asa do seu esposo, como se você... Tirasse todo o teu mérito. Exato, como se você não fosse parte importante, uma peça extremamente importante dentro da empresa, como se eu não desempenhasse todo um outro papel. E só para deixar claro isso, e eu falo isso rasgado, literalmente nada disso aqui existiria sem a Letícia. Nada. Tipo, nada. Não é assim, mas você... Eu sou muito competente, sou muito bom, mas literalmente nada existiria, porque você administra tudo para nossa família. Você administra... Eu não me preocupo, entendeu? Eu nem entro na sala. As nossas finanças pessoais, nossos investimentos. Pra você ter uma ideia, eu nunca conferi conta do banco, extrato. Tipo, deixa eu ver. Eu nunca. Não existe nada aqui.
nessa empresa se não for a Letícia. Não, eu sou uma força comercial como eu poderia ser em qualquer outra empresa. Mas a cabeça da empresa é a Letícia. Você é a cabeça da empresa. Você é a pessoa que cuida de tudo. Dos colaboradores, das contas, da administração, se a empresa precisa disso ou daquilo. A única coisa que eu faço para você é te dar trabalho. Eu te dou demandas. Eu falo, ó, temos tais clientes para atender, tem tal e tal investimento que eu tô querendo fazer, precisando fazer, mas você que executa tudo. Então, eu quero deixar muito claro isso para quem tá nos assistindo. É mais fácil eu viver na sombra dela do que ela na minha. Porque a minha mão de obra você contrata. E eu não consigo contratar uma mão de obra igual a sua. Então, você tem todo o meu respeito, todo o carinho que é dentro da empresa, com certeza. Não, isso daí assim, eu não teria palavras pra te falar. E eu não tô falando porque você é minha esposa, tá? Se você fosse qualquer outra profissional aqui dentro, você estaria recebendo o mesmo elogio. Obrigada, amor. Porque você é. E agora, eu vejo assim, o quão importante que foi esse processo, quanto importante você fez a diferença na empresa, e eu quero desfrutar disso com você. Então, espero que a gente consiga atingir nossos objetivos, espero que a gente consiga, pelo menos, chegar na metade da vida, né? Que a gente fala vida útil. Por isso que eu quero aposentar aos 40, porque eu acho que eu consigo desfrutar até os 80, né? E eu quero desfrutar com você porque você construiu tudo isso aqui. Então é justo. Então é muito justo você desfrutar de tudo isso aqui. E que as nossas filhas lutem, porque elas vão ter que lutar muito para conquistar a parte delas. Porque o que a gente puder ensinar e colocá-las no caminho certo, eu quero fazer, mas eu quero desfrutar com você. Estou muito feliz com você. Também tô, obrigado. Tá? E vamos gravar a parte 2. O que você acha? Vamos. Nossa história é muito comprida, é muito longa. Nossa, acho que não foi nem Não deu pra aprofundar muita coisa, né? A gente foi bem raso, assim, deu uma pincelada, mas no episódio 2 a gente consegue aprofundar mais coisas. E com certeza pra galera entender um pouco mais da sua essência, de quem é você, por trás da empresária que você é também, né? Como mãe, como esposa, hobbies, lazer, tudo. Nossa forma de pensar, nossa forma de investir. Sim. Acredito que muitas pessoas têm curiosidade disso também. Com certeza. Porque o sucesso, ele, na minha visão, obviamente, eu sempre deixo claro que é o respeito que eu tenho com quem está nos assistindo. É minha visão. O sucesso, ele é um contexto de coisas, né? Nem tudo veio da empresa, só que tudo foi gerado a partir disso. Mas a forma que a gente faz nossas economias, nossos investimentos, que a gente se arrisca, a forma que a gente se posiciona, a forma que a gente tem uma conduta íntima, né, para poder tudo isso funcionar, é tudo interligado. Sim. Tudo 100% interligado. Então, vamos fazer a parte 2. Vamos. E base, gente. Base. O nosso segredinho mágico é... Não existe nada que você não saiba de mim ou eu de você. E não existe Letícia sem Henrique e acredito que não existe Henrique sem Letícia. Então, tudo que a gente faz ou pensa, a gente compartilha um com o outro. Exatamente. Então, absolutamente tudo. Desde comprar um palitinho de dente a fazer um investimento grande. Então, eu acredito que... E trabalho honesto, né? Com certeza. E Deus vai honrando. Porque com certeza. Eu sou muito feliz com você. Sou grata pela nossa família. Te admiro. Obrigada pelas palavras de reconhecimento. Para mim, a pessoa que eu... mais importante de ser reconhecida é você. Sem sombra de dúvidas. Obrigada. Eu te amo. Vamos fazer a parte 2. Te amo. Te amo.